Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma imersão um pouco diferente, mais prática, assim. Vamos nos colocar no lugar de um estudante de medicina ou talvez de um residente de pediatria, sabe? No meio de um plantão, chega uma criança com uma massa no abdômen e mil perguntas surgem na cabeça. O que a gente faz? O que suspeitar? Para guiar esse raciocínio, a gente tem em mãos umas fontes excelentes. Um artigo de revisão super detalhado sobre as características clínicas e de imagem desses tumores e também um estudo epidemiológico gigante que mapeou milhares de casos nos Estados Unidos. Então, a nossa missão aqui é construir um mapa mental, sabe? Um guia. Partindo dos tumores mais comuns para os mais raros, focando em diagnóstico, tratamento e, claro, no que os dados dizem sobre o prognóstico. E para começar, um dado que já coloca a gente no cenário. Embora esses cânceres sejam raros no geral, os tumores renais sozinhos representam 7% de todos os novos casos de câncer em crianças. Ou seja, é algo que todo pediatra precisa conhecer. Vamos lá. Certo. Para organizar o pensamento, a primeira pergunta é: onde? Onde esses tumores aparecem com mais frequência? Qual é o mapa do corpo que a gente precisa ter em mente? Esse é o ponto de partida perfeito. E assim, os dados da fonte epidemiológica, o estudo do Nazem e colegas, não deixam nenhuma dúvida. A distribuição é bem desigual. Desigual como? Pensa assim, de cada 10 casos de câncer urogenital infantil, 8 estão no rim. O rim é o grande palco dessa história, com 80% de todos os casos. 8 em 10, nossa, essa é uma dominância impressionante. E o que vem depois, brigando por esses 20% que sobram? Bem longe, em segundo lugar, vem os testículos, com mais ou menos 12%. E daí, com fatias bem menores, a gente tem a bexiga e a vagina. Entendi. Então, se a gente está pensando em probabilidade, a primeira suspeita, especialmente numa massa abdominal, aponta direto para o rim. E dentro desses órgãos, imagino que os tumores não sejam todos iguais, né? Exato. Dentro de cada um desses locais, a gente tem personagens diferentes, ou seja, tipos de células tumorais distintas. É o que a gente chama de histologia. E essa é a próxima peça do quebra-cabeça, certo? Não basta saber o onde, mas também o quê. Como é que esses tipos de tumor se distribuem? Exatamente. E a relação é bem clara, sabe? No rim, o protagonista absoluto é o nefroblastoma, que todo mundo conhece como tumor de Wilms. Ele corresponde a quase 90% dos tumores renais. Ah, esse é o nome que tem que estar na ponta da língua, então. Esse é o nome. Agora, se a gente desce para pelve, bexiga, vagina, próstata, o cenário muda completamente. Lá, o vilão principal é outro, o rabdomiossarcoma, ou RMS. Certo. E nos testículos, a grande maioria são chamados tumores de células germinativas, ou TCGs. Entender essa dobradinha, local e histologia, é a chave para tudo que vem depois. Ok, então vamos seguir a epidemiologia e focar no gigante da história. O tumor de Wilms. Uma das fontes diz que ele é mais de 95% dos tumores renais em crianças. Qual é o retrato falado desse paciente? Quando a gente deve pensar, isso pode ser Wilms? O perfil é bem clássico. É uma criança pequena, geralmente com menos de 5 anos, e o pico de diagnóstico acontece por volta dos 3 anos. Bem novinha. Muito. O mais comum é a família ou o pediatra notar uma massa no abdômen. Algo que cresceu, às vezes de repente, é a chamada massa abdominal palpável. Outros sinais de alerta podem ser sangue na urina, a hematúria, dor na barriga, febre. E algo interessante. Pressão alta. Pressão alta. Sim, o tumor pode produzir uma substância chamada renina, que acaba desregulando a pressão arterial da criança. E nas fontes eles mencionam uma condição que parece ser o prelúdio do tumor de Wilms, a nefroblastomatose. O conceito parece crucial. O que é isso exatamente? É tipo um pré-câncer? É uma ótima maneira de pensar nisso, sim. A nefroblastomatose é a persistência de restos de tecido renal do feto, o blastema, que deveriam ter sumido após o nascimento. Ah, entendi. E esses focos são encontrados em 1/3 dos rins com tumor de Wilms de um lado só,
e em praticamente 100% dos casos em que o tumor aparece nos dois rins. Nossa, 100%. Então, sim, é um fator de risco importantíssimo. Uma lesão precursora com potencial para virar um câncer de fato. Por isso que crianças com certas síndromes genéticas que têm maior risco de Wilms são monitoradas de perto para detectar nefroblastomatose. E aqui a coisa fica muito interessante, porque entra a radiologia, a arte de ver por dentro. Como é que um exame de imagem consegue dizer, olha, isto aqui é só a nefroblastomatose, um precursor, e aquilo ali já é um tumor de Wilms totalmente desenvolvido? A diferença deve ser sutil, né? E é um dos grandes desafios do radiologista pediátrico. No geral, a nefroblastomatose é menor, tem um formato menos regular, não é tão redondinha e parece mais calma, mais homogênea nos exames. Ok. O sinal de que a coisa está virando um tumor é quando um desses focos começa a crescer, fica mais esférico e heterogêneo por dentro, sabe? Com áreas de necrose ou sangramento. A fonte fala bastante da ressonância magnética, especialmente das imagens em T2. Parece que tem um código de cores aí. Exato. É quase isso. Na ressonância, a gente olha muito para as imagens ponderadas em T2. Se a lesão está escura, é um bom sinal. Pense nela como uma cicatriz, um tecido apagado, fibrótico, que está em regressão. Ah, então escuro é inativo. E se estiver brilhante? Aí acende o sinal de alerta. Uma lesão brilhante em T2 significa que o tecido está aceso, cheio de água, cheio de células se multiplicando ativamente. É um tecido hiperplástico. Essa é a mesmíssima aparência do tumor de Wilms. Entendi. Então, quando a gente vê um foco de nefroblastomatose, que antes era escuro e agora está brilhando, ou que cresceu, a gente fica de olho, porque o risco de transformação maligna é bem maior. Certo. O diagnóstico está se desenhando. Agora o tratamento. Ao ler as fontes, fica claro que não há um consenso mundial. Existem duas filosofias bem distintas, quase como dois times, um americano e um europeu. Perfeito. É exatamente uma diferença de filosofia. De um lado, você tem a abordagem norte-americana liderada pelo Grupo COG, o Children's Oncology Group, que diz: primeiro, a cirurgia. Vamos remover o rim, ter o tumor na mão, saber exatamente qual é o estágio, qual é a histologia, e só então decidir a quimioterapia. Ou seja, eles querem o diagnóstico definitivo o mais rápido possível para guiar o resto do tratamento. Isso. Do outro lado, tem a abordagem europeia, do Grupo SIOP, a Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica, que defende: calma, vamos fazer quimioterapia antes da cirurgia. Para quê? Qual o objetivo? O objetivo é encolher o tumor, torná-lo menor e mais fácil de remover. Isso é fascinante. Se a sobrevida global, como as fontes apontam, é praticamente a mesma nos dois grupos, por que essa divisão tão clara? Qual vantagem da abordagem europeia de encolher o tumor antes? A grande vantagem é diminuir o risco de um acidente durante a cirurgia, que é a ruptura do tumor. Um tumor de Wilms pode ser grande e frágil, sabe? Se ele se rompe e espalha células tumorais na cavidade abdominal, o estadiamento do paciente pula automaticamente para o estágio 3. Isso significa que a criança vai precisar de um tratamento muito mais agressivo, incluindo radioterapia no abdômen inteiro. Nossa! Com a quimio pré-operatória, o tumor fica menor, mais firme e o risco de ruptura cai drasticamente. Menos rupturas, menos estágios 3, menos crianças precisando de radioterapia. Entendi. É uma troca, então. Os americanos priorizam a informação patológica imediata e os europeus priorizam a redução do risco cirúrgico e da toxicidade do tratamento. E, no fim das contas, para a maioria dos pacientes, o resultado é excelente, certo? Excepcional. Para os tumores de histologia favorável, que são a grande maioria, a sobrevida é superior a 90%. O estudo epidemiológico que a gente tem confirma isso, com uma sobrevida global em 10 anos de 88% para todos os casos de nefroblastoma. Uau! É uma das grandes histórias de sucesso da oncologia pediátrica. Mas nem tudo no rim é tumor de Wilms. As fontes alertam para outros tipos, mais raros, mas que parecem ser muito mais perigosos. O que um estudante precisa saber para não ser pego de surpresa? Precisa conhecer principalmente 3 outros nomes. O primeiro é o sarcoma de células claras do rim. A idade do paciente é parecida com a do Wilms,
mas ele tem uma assinatura, uma característica única. Ele adora dar metástase para os ossos. Ah, então seu exame de imagem mostra a massa no rim e, ao mesmo tempo, lesões nos ossos que parecem buracos, as chamadas lesões líticas. O alarme para sarcoma de células claras tem que soar mais alto. Exatamente, a principal suspeita nesse cenário. O segundo é o tumor rabidoide maligno do rim. Esse é o mais agressivo de todos. O mais agressivo? Sim, afeta bebês, a idade média de apenas 13 meses e o prognóstico é sombrio, com sobrevida muitas vezes menor que 1 ano. É um tumor ultra rápido e devastador. E ele tem uma associação curiosa com tumores cerebrais. Nossa, que pesado. E o terceiro? O terceiro é um que a gente conhece bem nos adultos, mas é raro em crianças, o carcinoma de células renais, o CCR. Quando aparece, é em crianças mais velhas, com média de 9 anos. E o prognóstico, segundo o estudo epidemiológico, é bem pior que o do Wilms, com sobrevida de 70% em 10 anos. Entendi. Mostra que nem todo tumor de rim infantil é igual. Entendido. O rim tem seu próprio universo, dominado pelo Wilms, e seus primos mais raros e agressivos. Mas quando a gente desce para pelve, bexiga, próstata, vagina, o nome do jogo muda completamente, certo? As fontes apontam para um outro grande vilão aqui, o rabdomiossarcoma. Sim, o rabdomiossarcoma, ou RMS, é o protagonista na pelve. Ele é o terceiro tumor sólido fora do cérebro mais comum em crianças. E o trato geniturinário é um de seus locais preferidos. Os dados mostram que ele é a causa da maioria dos tumores na bexiga, na vagina e especialmente na próstata, onde responde por impressionantes 95% dos casos. E o prognóstico aqui também varia muito? Porque os números que eu vi nas fontes me assustaram um pouco. Varia drasticamente. E esse é um ponto fundamental. O local de origem do RMS é um dos fatores mais importantes para o prognóstico. A fonte epidemiológica mostra uma sobrevida em 10 anos de 91% para RMS no testículo, mas de apenas 56% para RMS na próstata. Espera aí, 56%, isso é uma diferença brutal. 91 contra 56? E os órgãos são praticamente vizinhos, o que torna o tumor da próstata tão mais letal. É uma combinação de fatores. A região da próstata e do colo da bexiga é anatomicamente muito complexa. Conseguir uma ressecção cirúrgica completa, com margens livres, é extremamente difícil sem causar danos funcionais gigantescos. Certo. E, além disso, a biologia desses tumores tende a ser mais agressiva. É uma localização que os oncologistas chamam de desfavorável, e os números refletem isso. E as fontes também mencionam 2 sabores de RMS, embrionário e alveolar. Além dos nomes, qual é a diferença prática? É tipo comparar um inimigo comum com um soldado de elite. É uma analogia perfeita. O tipo embrionário é o inimigo comum, representa 80% dos casos e tem um prognóstico intermediário. Dentro dele tem uma variante chamada butrioide, que parece um cacho de uva, sabe? É típica na bexiga e vagina de meninas bem pequenas. Ah, sim! Já o tipo alveolar é o soldado de elite do mal. É mais raro, mais agressivo, afeta crianças mais velhas e tem um prognóstico bem pior. Saber se o RMS é embrionário ou alveolar é um dos passos mais críticos para definir a intensidade do tratamento. O que nos leva à abordagem terapêutica. Com um inimigo tão complicado, num local tão delicado, como se luta essa batalha? É uma guerra em múltiplas frentes. Quimioterapia, cirurgia e radioterapia, tudo combinado. Mas aqui, diferente do Wilms, onde a remoção do rim é o padrão, o grande objetivo é tentar preservar o órgão, principalmente a bexiga. Entendi. O dilema é gigantesco. Como ser agressivo o suficiente para curar o câncer, sem destruir a função urinária e sexual da criança para o resto da vida? E, pelo que uma das fontes diz, essa é uma vitória difícil de alcançar. Muito difícil. O artigo de revisão traz um dado que é pesado. Mesmo entre sobreviventes que conseguem manter a bexiga, só 40% relatam uma função normal a longo prazo. Nossa, isso é impactante. Significa que, para a maioria, a cura vem com custo altíssimo para a qualidade de vida.
É uma troca brutal que os médicos e as famílias precisam encarar. Exatamente. Mostra que a sobrevida é só uma parte da história. A qualidade de vida depois do tratamento é o grande desafio nesses casos. Ok, vamos para a última parte do nosso mapa, as gônadas. Os dados mostram que os tumores de testículo são o segundo local mais comum no geral. E aqui a história parece ser bem mais otimista, né? Sim, aqui o tom da conversa muda para um de muito mais esperança. Em meninos antes da puberdade, a gente tem basicamente 2 tipos de tumor no testículo. O mais comum são os tumores de células germinativas, ou TCGs, principalmente um tipo chamado tumor de seio endodérmico. Certo. O outro são os teratomas, que geralmente são benignos. A notícia fantástica é que o prognóstico para os TCGs malignos é excelente. A sobrevida em 10 anos é de 96%. 96%. É quase uma garantia de cura. E o tratamento? Quiectomia radical por via inguinal. Para a maioria dos casos em estágios iniciais, isso é tudo o que precisa. Um tratamento bem eficaz, então. Muito eficaz e com pouca toxicidade a longo prazo. E nos ovários, a história é parecida? Muito parecida. Tumores de ovário são mais raros em crianças, aparecem mais na adolescência, e assim como nos meninos, a maioria são TCGs. O tratamento também é cirúrgico, mas aqui a filosofia é sempre que possível, preservar a fertilidade. Ah, isso é fundamental. Com certeza. Tenta-se remover só o ovário doente ou até mesmo só o tumor, se for seguro, e mesmo em casos mais avançados que precisam de químio, o prognóstico geral é ótimo, com sobrevida de 95%. Cobrimos um território imenso hoje. Começamos com a dominância do tumor de Wilms no rim, passamos pelo desafio sombrio dos rabdomiossarcomas na pelve e terminamos com a história de sucesso dos tumores gonadais. Se fôssemos destilar uma mensagem central de tudo isso para aquele estudante que nos ouve, qual seria? A mensagem que ecoa em todos esses artigos é o poder da colaboração. O sucesso que a gente vê hoje, essas taxas de sobrevida que a gente discutiu, 90% no Wilms, 96% no TCG de testículo, eram simplesmente impensáveis 50 anos atrás. É verdade. E essa revolução não aconteceu por causa de um médico genial ou um hospital isolado. Aconteceu porque grupos como o COG nos Estados Unidos e o CIOP na Europa reuniram milhares de pacientes em estudos clínicos, testaram metodicamente cada nova abordagem, refinaram os tratamentos e compartilharam o conhecimento. É o maior testemunho do que a medicina pode alcançar quando trabalha em conjunto. Uma lição que vai muito além da oncologia pediátrica. E para terminar, um pensamento para eles levarem e refletirem. Algo que aponte para o futuro. Sim. A gente está entrando de cabeça na era da genética molecular. As fontes já citam isso. A gente sabe que certas alterações nos cromossomos do tumor de Wilms indicam um prognóstico pior. Sabe que o RMS alveolar, o tal soldado de elite, é definido por uma fusão de genes específica. Certo. A pergunta que fica é: como isso vai mudar tudo? Será que no futuro a gente vai chegar a um ponto em que o tratamento será definido menos pelo órgão de origem, o onde, e mais pela assinatura molecular específica do tumor, o quem, um tratamento talvez para a fusão Pax-Foxon1, não importando se ela apareceu na bexiga ou no braço? Uma medicina muito mais personalizada. Exatamente. Essa é a próxima fronteira. E é o que o estudante de hoje vai ajudar a construir amanhã.